Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Renato Falcão e vamos dar hoje continuidade à nossa série de vídeos que trata da estruturação, escrita e publicação de artigos científicos, tá? Artigo científico, da escrita à publicação. E hoje nós começamos o módulo mais importante, que é o módulo que trata da estrutura e conteúdo. Então o que é que a gente vai ver aqui? A gente vai estudar parte por parte das principais estruturas, né, do artigo científico, e a gente vai entender a função de cada uma. Então a chave desse módulo é você entender qual é a função do título, qual é a função do resumo, qual é a função das palavras-chave, né, qual é a função dentro do artigo dos resultados, da conclusão. Então você entendendo a função, certeza que você vai conseguir escrever o teu texto de uma maneira bem clara e eficiente, tá? Então a gente começa com algumas dicas básicas, tá? Sobre formato e layout do artigo. Então a primeira coisa que vocês têm que saber é o seguinte: quando você abre os artigos científicos nos buscadores científicos, vocês vão ver que eles estão numa formatação de 2 colunas, todas as figuras padronizadas, todos os títulos e subtítulos padronizados, mas aquilo ali é feito pela editora, não por você. Então a primeira coisa que você tem que aprender é qual é o formato que eu dou para mandar para a editora, tá? Isso é importante para vocês, principalmente se é o teu primeiro artigo científico, para você não estar perdendo tempo com algum tipo de editoração no teu texto que é desnecessária, e para que você envie aquelas sim que são extremamente necessárias, tá? Então esse vídeo vai tratar mais ou menos disso. Então a primeira coisa que você tem que fazer é, você vai escrever teu artigo, já definiu um grupo de revistas, alguma possível revista científica. Primeira coisa que você faz, você vai lá no site da revista e procura guia para autores, tá? Esse é o primeiro passo. No guias para autores, você vai encontrar informação do tipo: quais são os tipos de artigo científico que essa revista publica, aceita publicar, quais são as seções obrigatórias que deve ter no artigo para aquela revista, número de palavras, sabe? E aí você já vê o tamanho do artigo que eles mais ou menos aceitam, né? Tem revista que não aceita artigo muito grande. Eles dizem também o número máximo de ilustrações, né? Por exemplo, 10. Então é soma de tabelas e figuras 10. Então aí você já sabe, você já formata o teu artigo dentro daquela estrutura, tá bom? Então, primeiro passo, ler o guia para autores, tá? E o guia para autores você vai encontrar quase todas as informações que você precisa. Então essa é a dica número 1, tá? Então vamos lá. A chave é o seguinte: como eles fazem a edição final, você tem que mandar arquivos editáveis, tá? Porque alguns arquivos, se você não permitir que a revista edite, ela não consegue transformar naquele padrão final, tá bom? Então, por exemplo, você não manda o teu texto em PDF, você manda teu texto em Word. Você manda a tua figura que eles possam aumentar, diminuir, sem perder muito imagem, sem perder muito qualidade, né? Então eles dizem quais são a qualidade mínima das imagens. Você coloca sempre o subtítulo fora, né, as legendas fora da figura, para que eles possam colocar dentro do artigo editado, o artigo final, em uma posição mais adequada, tá? Então o segredo é esse: você manda arquivos que sejam editáveis. É óbvio que alguma figura tua já vai estar toda editada, e aí eles só vão aumentar e diminuir, tá? Mas o segredo é esse: primeiro teus arquivos vão ser editáveis, tá bom? Então dê sempre preferência a isso. E aí na revista eles podem melhorar bastante. Às vezes eles colocam outras cores, tamanho de fonte, muda a fonte, tá? Muda o layout de algumas tabelas. Então se você deixar eles editarem, vai ser sempre melhor, tá? Então arquivos editáveis. Outra coisa importante, pessoal: quando você está preparando a estrutura, o layout do teu artigo, né, a tua escrita, se você estiver escrevendo em língua estrangeira, que geralmente é inglês, presta bastante atenção, porque em alguns idiomas mudam. Por exemplo, do inglês para o português,
a decimal muda, tá? Em português é vírgula e em inglês é o pontinho, tá bom? Então quando você aí quando você faz no texto é até fácil de mudar, mas às vezes vocês fazem gráficos, certo? Que vocês não permitem que na revista eles editem. E aí se você mandou para uma revista de língua inglesa com as decimais em vírgula, ele não vai conseguir mudar. E aí eles vão pensar, né? Quem é nativo da língua inglesa vai pensar que quer dizer milhar e não decimal, tá? E aí você resolve isso também mudando a configuração de idioma do teu computador, né? Você pode ir no Windows, muda lá de português para inglês e ele já muda tudo isso, certo? O Excel também e alguns outros programas permitem que você mude o idioma e aí ele já dá essa configurada. Então, se você configurar antes o teu software, para você trabalhar naquela língua, ele já configura e você já não precisa mudar no final. Tá? E quando você muda de idioma para idioma, ele já muda tudo. Então, tenta fazer assim. Outra coisa importante, quando você está preparando o teu texto, se você prepara em inglês, vê lá no guia para autores, se eles permitem. Qual é o inglês que eles permitem? Se é o inglês britânico, se é o inglês americano, ou se pode ser qualquer um, tá? Por quê? Porque muda, algumas palavras mudam, tá? E aí tem revista que prefere um ou outro. Aí você vai dizer, ai, nossa, meu inglês não é bom assim para eu escrever em inglês britânico e inglês americano. Não tem problema, você só vai configurar o corretor do teu editor de texto no inglês americano ou inglês britânico. E aí ele já vai corrigir, deixar padronizado, tá? E quando você mandar, se você mandar o teu texto para correção de inglês, você avisa o corretor qual é o inglês que tem que ser padronizado, se é o americano ou britânico, tá? E aí, uma dica que eu dou para vocês, né, antes de a gente começar, título, autores, resultados, introdução, é o seguinte: sejam cuidadosos, caprichosos com as ilustrações. Lembrem-se que você está colocando o teu nome no artigo. O pesquisador trabalha com credibilidade, é a tua cara que está ali, do teu grupo de pesquisa, do teu orientador. Então, tenta fazer a ilustração o melhor que você puder, tá? Não faz aquela tabela horrível, daquele formato padrão que vem e manda, não. Tenta fazer uma tabela bonita, tenta fazer um gráfico com cores, que se destaque, que as pessoas autoexplicativa, que você consiga ver. Tá? Tenta fazer uma ilustração bem feita, tenta fazer um mapa bonito com diferentes cores. Isso adiciona qualidade ao teu texto, tá bom? Também fazer as pessoas entenderem melhor as informações devido a uma imagem de alta qualidade é bem desejável, tá? Então sejam bem cuidadosos com isso, tá bom? Outra dica é: veja a formatação, o layout de artigos da tua área. Tá bom? Existem particularidades entre diferentes artigos, nos artigos de diferentes áreas. Ou seja, existem áreas que têm algumas seções nos resultados que outras não têm. Tá? Existem umas áreas que usam os tipos de gráficos que outras não usam. E você precisa saber na tua área quais são os tipos de ilustrações, os tipos de seções, a estruturação que se dá em artigo da tua área. E facilita bastante, tá? E às vezes dentro da mesma área, uma sub-área para outra também muda, tá? Então nunca escreva um artigo sem ler artigos da própria área. Nunca mande o seu artigo para uma revista sem, no mínimo, abrir os artigos da revista para ver como eles são estruturados, tá? Isso aí é bem importante para quem está começando. Quantas páginas deve ter meu artigo? Né? O número de páginas é uma informação importante para quem está escrevendo, para colocar uma meta, tá? Saber mais ou menos quando é que ele tem que parar. Quantas páginas tem que ter meu artigo? Isso é uma dúvida clássica de alunos iniciantes. Primeira coisa que eu falo para vocês é o seguinte: quando você vê o artigo final publicado na internet, né, nas revistas, e você abre e vê o artigo em PDF, todo editado, já publicado, digamos que ele tenha entre 6 e 10 páginas. Tá? Aquele mesmo artigo, lá no teu editor de texto, por exemplo, no Word, com as ilustrações, se publicado tem 6, 8, lá vai ter 30. Tá?
25, 30, 35 páginas. Porque a edição que a revista dá, colocando em 2 colunas, letra menor, colocando perfeitamente as ilustrações onde elas devem estar, reduz bastante o tamanho do artigo. Então, se você lê artigos que têm 10 páginas e você faz aquelas 10 páginas no Word, certo? O que é que vai acontecer? Quando você mandar para a revista, se ela aceitar, né, e publicar, vai ter 10 no Word e 3 editado, tá bom? Lembre-se, no guia para autores vai dizer o número máximo de palavras que tem que ter o artigo. Então também não vai para 40, 60, 80 páginas, porque algumas revistas só aceitam até 8.000 palavras, 7.000 palavras. E aí você tem que ver isso antes de preparar teu texto para você ter mais ou menos um norte, tá? Saber até onde eu tenho que chegar. Dica importantíssima, principalmente vocês que são jovens, né? Estão aí na internet e aprendem as coisas muito fáceis. Aprenda a usar editor de texto, figura, referência, mapa, aprenda tudo o que você puder. Tá? Quando você sabe, uma coisa é você só saber escrever no Word, só colocar os nomes. Outra coisa é você saber fazer toda uma formatação. Saber usar os recursos do editor de texto. Além de você ser mais rápido, você consegue fazer mudanças mais rápidas, tá? E o teu texto fica melhor, mais bonito. Você sabendo dar algum tipo de edição. O mesmo vale para as figuras, tá? Existem pessoas que utilizam programas bem avançados para fazer figuras, né? Eu prefiro o Excel, eu faço no Excel, o Excel melhorou muito, né? Tem muitos recursos, você consegue fazer quase tudo no Excel. Mas tem gente que prefere outros programas. O conselho que eu dou para você, se você não consegue fazer no Excel uma figura muito bonita, que todo mundo entenda, que seja que você considere perfeita para você, ótimo. Se você não consegue, procura outro e você aprenda, você mesmo. Porque imagina só, você está pedindo para alguém fazer ilustração para você. Você muda aqui uma vírgula, muda um número, recalculou e manda para a pessoa de novo. Não, você aprende. Você aprende a fazer mapas, programas para fazer mapas, para mostrar. Tá? E aí a informação que você dá vai ser muito mais completa, muito mais bonita. Tá? E a chave daqui também, pessoal, é aprender os programas de referência bibliográfica. Tá bom? Você pode fazer na mão, né? E aí passar 5 horas, 6 horas mudando, ajeitando, muda um, desconfigura o resto, sai mudando tudo. Ou você pode aprender algum programa de referência bibliográfica. E aí existem programas que você coloca só o nome da revista e ele já configura inteira as referências bibliográficas. Tá bom? Então essas ferramentas que não existiam antes, mas que existem hoje em dia, vocês têm que usar, vocês têm que aprender, têm que explorar. Tá bom? E aí com o tempo, e aí você gastando menos tempo nesse tipo de coisa, você tem mais tempo para a parte científica, para a discussão dos resultados. Tá? E você não vai fazer como eu, que fico o dia inteiro ajeitando referência, porque ainda não aprendi a mexer no programa de referência. Tá bom? Dica final. O artigo te representa. As pessoas vão ler o artigo e vão olhar o teu nome, o nome do teu grupo. Tá? Então, você não vai mandar qualquer coisa para publicar. Você tem que ser cuidadoso, zelar pela tua imagem, pela qualidade dos teus dados, porque o que você coloca, o que você publica, representa o tipo de profissional que você é. Tá? Então, se você publicou um artigo muito bem cuidado, muito bem revisado, sem erros de inglês, sem erros da escrita científica, as pessoas vão ver no mundo científico ou no teu grupo de pesquisa que você é uma pessoa muito cuidadosa. Agora, se você manda textos, manda coisas cheias de erro, você também está mostrando o tipo de profissional que você é. Tá? Então, o artigo te representa. Tenha muito cuidado, faça com carinho, tá bom? E aí, não tem erro, você vai se dar bem. Então, pessoal, esse é o primeiro vídeo do módulo 3, tá? E agora a gente vai começar com os outros. Vamos começar com título, autores, introdução, resultados, está tudo nesse módulo. Esse módulo eu considero ele o mais importante da nossa série de vídeos, tá? Então, ó, tem dúvidas? Deixa as tuas dúvidas aqui no comentário. Gostou? Escreve aí, sugere algum tema, tá? Não quer colocar aqui? Manda e-mail para o canal c.orientando@gmail.com. Compartilha, mostra para os teus amigos, tá? Inscreva-se no canal, porque aí você recebe notificações de quando vem
os outros módulos, os outros vídeos e outros cursos, outros material que eu vou preparar para vocês, tá? Grande abraço para vocês.